Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. O governo anuncia pacote de medidas para atender demandas dos caminhoneiros. 2 bilhões de reais devem ir para a manutenção de estradas e BNDES deve dar crédito de até 30 mil reais para autônomos. Levantamento feito pela Fundação Abrinq mostra que o número de homicídios de jovens negros por arma de fogo aumentou mais de 400% em 20 anos. Desemprego, inflação e diminuição do poder de compra fazem o consumo de itens básicos recuar pela primeira vez em 5 anos. Consumidores reduzem a quantidade de itens básicos, como açúcar, leite e produtos de higiene. Delegado da Polícia Federal, sem experiência em educação, será o novo presidente do instituto responsável pelo Enem. As últimas informações sobre o incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame, na França. Governo e empresários se mobilizam para a reconstrução do edifício, que tem quase 900 anos de história. Votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça fica para depois da Páscoa. No esporte, os vencedores de uma das maiores maratonas do mundo é de Boston, com mais de 30 mil corredores. E a decisão do troféu do interior, com o primeiro título do Red Bull Brasil. Daqui a pouquinho. O carrinho de supermercado dos brasileiros está mais vazio, tanto de itens mais supérfluos quanto dos básicos. O impacto disso foi uma retração de pouco mais de 5% na média do consumo no país. A chamada classe C foi onde houve a maior queda, mas famílias de outras classes sociais também estão comprando menos. O brasileiro tem ido menos às compras e, quando vão, estão comprando menos. Muito mais vazio do que costumava, porque tudo muito caro. A gente está procurando comprar menos, né? Porque não dá, não tem como, né? Dá o passo maior que a perna, não dá não. Pressionado pelo desemprego, inflação dos alimentos e pela queda na renda, o consumo nas casas caiu no começo do ano. Em janeiro e fevereiro, houve queda de 5,2% no número de itens básicos comprados pelas famílias em relação ao mesmo período do ano passado. Todas as classes sociais foram afetadas. Isso vem de uma redução na frequência de compra, que já vem acontecendo desde 2011. E, além disso, a gente vê também uma redução no volume médio que ele leva cada vez que ele vai ao ponto de venda. Essa é a primeira retração nesse período nos últimos 5 anos. É também a primeira vez desde 2014 que houve queda no consumo de itens essenciais de todas as categorias. Entre os alimentos, o açúcar teve maior queda. Na cesta de higiene, o papel higiênico, detergente em pó e leite de caixinha também apresentam números negativos. A gente vê que os consumidores estão endividados, então eles estão com uma renda menor do que o gasto. Então isso faz com que seja cada vez mais difícil consumir. Então com isso eles vão fazendo repriorizações dentro do lar e o consumo acaba sendo impactado. Os bombeiros cariocas encontraram mais 4 corpos nos escombros de 2 prédios que caíram na comunidade da Muzema na semana passada. Até agora já são 15 mortes confirmadas. Os corpos encontrados ainda não foram identificados. São 3 mulheres e um adolescente. 9 pessoas ainda estão desaparecidas. As buscas entraram no 5º dia, na manhã desta terça-feira. O trabalho é feito por mais de 100 militares, cães farejadores, drone, helicópteros e ambulâncias. A Polícia Civil investiga as causas do desabamento e tenta identificar os responsáveis pelas construções irregulares. As vítimas deverão ser ouvidas pelos policiais, mas apenas quando estiverem em condições de prestar depoimento. Muitas têm medo de depor, porque a área é dominada pelas milícias. Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública divulgou o resultado da Operação São Paulo Mais Segura. Mais de 18 mil policiais militares participaram em todo o estado de São Paulo. A operação, que durou 24 horas, fez 34.549 abordagens para averiguação. Prendeu 236 pessoas, entre elas 79 procurados pela Justiça. Recuperou 36 veículos roubados e apreendeu 17 armas e 887 quilos de drogas ilícitas. Em 20 anos, o número de crianças e adolescentes negros mortos por arma de fogo no Brasil cresceu mais de 400%. É o que revela um levantamento feito pela Fundação Abrinq. A repórter Adriana Cimino traz outras informações sobre essa pesquisa para a gente. Boa tarde, Adriana.
Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. O Observatório da Criança da Fundação Abrinq reuniu dados do Ministério da Saúde colhidos entre 1997 e 2017. Em média, o número de homicídios de crianças e adolescentes cresceu 120%. Também foi registrado o número de mortes de negros de até 19 anos 4 vezes maior do que de brancos. Vou conversar agora com a Heloísa Oliveira, que é administradora executiva da Fundação Abrinq. Heloísa, como é que vocês interpretam esses dados e como a gente faz para mudar esse cenário? Boa tarde. Boa tarde. A estatística de homicídios, ela retrata uma das facetas das desigualdades sociais que afetam crianças e adolescentes no Brasil. Então, nascer negro no Brasil aumenta em até 4 vezes a possibilidade de você ser assassinado antes dos 19 anos. Isso é uma das grandes vulnerabilidades a que as nossas crianças e adolescentes estão sujeitas, que afetam de formas diferentes crianças pobres, negras e crianças brancas e de classe média ou ricas. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Quem quiser ter acesso a esse levantamento completo, que também traz outros dados, é só entrar no site da Fundação Abrinq, que vai aparecer aqui embaixo. O endereço é fadc.org.br. Obrigada, Adriana. Aldo. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em 3 estados como parte das investigações sobre injúria e difamação contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes é o responsável pelo inquérito instaurado por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli. E desde ontem, a revista digital Cruzoé e o site Antagonista estão censurados por Moraes. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem que a revista Cruzoé e o site O Antagonista tirassem imediatamente do ar a reportagem O Amigo do Meu Pai. A matéria se baseia em documentos da Lava Jato em que Marcelo Odebrecht cita a expressão do título. Em esclarecimento dado à PF, Marcelo Odebrecht, que cumpre prisão domiciliar, revela, segundo a reportagem, que o tal amigo é o então advogado-geral da União no governo Lula e hoje presidente do STF, Dias Toffoli. Moraes determinou multa de R$100 mil por dia em caso de desobediência. A PF deve intimar para depor os responsáveis pela revista e pelo site. Para Moraes, a matéria deveria ter sido retirada do ar quando a Procuradoria-Geral da República desmentiu a informação. A revista Cruzoé confirma o teor da reportagem e diz que ela foi escrita com base em documentos oficiais da Lava Jato. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, a atitude de Moraes é censura. A Rede Sustentabilidade entrou com liminar para suspender o inquérito que apura ofensas contra os ministros do Supremo e argumenta também que a decisão de Moraes contra a revista e o site é um ato de censura que impossibilita o exercício de liberdade de imprensa pelos veículos determinados. O presidente Jair Bolsonaro vai acabar com a maior parte dos colegiados que atuam no governo federal. Esses colegiados são conselhos que atuam em diferentes áreas, como drogas, trabalho infantil e política indígena, e tem a participação da sociedade civil. Nos últimos 5 anos, Natália tem dedicado parte do seu tempo ao Conselho de Política de Drogas da cidade de São Paulo. Tem reuniões mensais, pelo menos, fora as reuniões extraordinárias. Ele é composto por órgãos do Legislativo, do Executivo, da sociedade civil e também por especialistas. E um conselho, eu costumo dizer que é uma mesa redonda de composições e visões diferentes para sempre buscar a proposição, a fiscalização, o aperfeiçoamento das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas nessa área. O trabalho de colegiados que têm missões semelhantes, mas que atuam em nível nacional, está ameaçado por um decreto presidencial publicado no último dia 11. O decreto assinado por Jair Bolsonaro prevê a extinção da maioria dos grupos de trabalho, comitês e conselhos que compõem o Plano Nacional de Participação Social, criados até o final de 2018. A justificativa é desburocratizar os processos de decisão. A decisão sobre quais órgãos serão extintos deve ser tomada até o dia 28 de maio. Entre os que devem deixar de existir estão 35 conselhos sociais que tratam de temas como trabalho escravo, defesa dos indígenas e das crianças e políticas antidrogas. Vai diminuindo os respiros democráticos que a gente tem no Brasil. Quem perde é a população em poder ter mais um canal de diálogo
junto com o Poder Executivo. A estimativa é de que sejam mantidos apenas 50 dos 700 colegiados que existem hoje. Um número alto, na opinião deste cientista político. O governo tem que ser funcional. Não faz nenhum sentido você ter 700 colegiados no Brasil. É lógico que a participação da sociedade ela é interessante, louvável e deve ser estimulada, mas desde que essa participação não seja usada politicamente, desde que não seja um disfarce para o governo fazer aquilo que ele quer fazer e usar esses conselhos só apenas para dar uma aparência democrática nas suas decisões. O governo anuncia investimento de 2 bilhões de reais para melhorar a condição das rodovias utilizadas no tráfego de caminhões. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciado agora pela manhã pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para apoiar os caminhoneiros autônomos. Além da melhoria de estradas, o pacote inclui também linha de crédito de até R$30 mil via BNDES, a construção de paradas ao longo das rodovias, desburocratização, piso mínimo para o frete de acordo com o tipo de transporte, apoio para a contratação pelas transportadoras, incentivo para a criação de cooperativas de caminhoneiros e até atendimento médico ao longo das rodovias, entre outros. Sobre o reajuste do preço do diesel, o ministro não adiantou nada porque o assunto deverá ser tratado hoje à tarde pelo presidente Jair Bolsonaro. Dividido entre manter a autonomia de preços da Petrobras e agradar aos caminhoneiros que se queixam dos aumentos do óleo diesel, o presidente vai dizer como o governo vai resolver a questão. Bolsonaro vai se reunir às 4 da tarde com a equipe econômica e com o presidente da Petrobras. Eles vão explicar ao presidente como é calculado o reajuste dos combustíveis. Depois, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverão anunciar como o governo vai resolver a questão. Na semana passada, a intervenção de Bolsonaro na Petrobras para assegurar o reajuste do óleo diesel foi desastrosa para a estatal. Na sexta-feira, as ações da empresa chegaram a cair 8% e a companhia perdeu em poucas horas cerca de 32 bilhões de reais em valor de mercado. O governo sofre nova derrota na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os deputados preferiram votar o projeto do orçamento impositivo que obriga o governo a executar obras e serviços de emendas parlamentares e deixaram para depois da Páscoa a reforma da Previdência. Originalmente, a reforma da Previdência seria o primeiro assunto a ser votado na sessão de segunda-feira. Mas os deputados decidiram inverter a pauta e passaram para a frente o projeto do orçamento impositivo. Até o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, votou pela mudança que atrasa o cronograma do governo para a tramitação da reforma da Previdência. Já o parecer favorável ao projeto do orçamento impositivo foi aprovado por ampla maioria e a proposta segue agora para análise de uma comissão especial. O presidente Jair Bolsonaro propõe que o salário mínimo seja reajustado apenas pela inflação, sem ganho real. Em proposta enviada ao Congresso para o orçamento de 2020, o governo Bolsonaro estabelece que o salário mínimo fique em R$ 1.040 a partir de janeiro do ano que vem. A correção leva em conta apenas a previsão de inflação para o período, 4,2%, e não inclui a variação do PIB, o que tem sido feito há mais de 20 anos e garante um ganho real para os trabalhadores. Segundo o Diese, o mínimo deveria ser de R$ 4.000 para garantir o pagamento de despesas básicas para uma família de 4 pessoas. Além das mudanças no mínimo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada ao Congresso também estipula que não haverá concursos públicos federais e nem reajuste para os servidores. Agora, a LDO precisa ser analisada pelos parlamentares. O novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolheu um delegado da Polícia Federal para gerir o instituto responsável pela aplicação do Enem. O cargo estava vago desde que o ministro anterior, Ricardo Vélez Rodrigues, demitiu Marcos Vinícius Rodrigues, culpando-o pela suspensão da avaliação da alfabetização. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, terá novo presidente. Elmer Coelho Vicenzi já foi diretor do DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, e é especialista em Direito Penal e Gestão Pública, sem experiência em educação, o que parece não ser problema para o novo governo, já que o próprio ministro da pasta nunca tratou do tema. Além da aplicação do Enem, o INEP tem sob sua responsabilidade realizar estatísticas e avaliações da educação no país. Justiça de São Paulo torna réu e manda bloquear bens do ex-governador Geraldo Alckmin por suposto recebimento de Caixa 2 da Odebrecht na campanha eleitoral de 2014. O bloqueio também atinge um ex-assessor de Alckmin, a Odebrecht, e 4 ex-executivos da empresa.
O juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública aceitou uma denúncia de improbidade administrativa formulada pelo Ministério Público Paulista, com base na delação premiada de 3 ex-executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que houve pagamento de R$8.300.000 em Caixa 2 para a campanha de Alckmin a governadora em 2014. A Justiça mandou bloquear bens até o total de R$39 milhões, 7 milhões de Alckmin e do ex-assessor. A defesa do tucano diz que todas as doações da campanha de 2014 foram registradas, as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral e que vai recorrer. Em Paris, já foi controlado um incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de Notre-Dame, sem deixar vítimas. Governo e empresários se mobilizam para reconstruir o templo, que tem quase 900 anos de história. A tragédia de Paris, o desastre. Assim, a imprensa francesa noticiou nesta terça-feira o incêndio que destruiu parcialmente a Catedral de Notre-Dame, um ícone religioso e ponto histórico e turístico de referência da capital francesa. As chamas tomaram o teto da catedral, que chega a 60 metros de altura, distante das mangueiras dos bombeiros, que lutaram para impedir que o fogo tomasse as 2 torres frontais, mas não conseguiram impedir o desabamento do campanário principal. O fogo foi totalmente apagado hoje pela manhã e bombeiros e peritos do governo inspecionaram a estrutura da catedral. O telhado foi destruído, parte da abóbada caiu, mas os 2 campanários frontais resistiram às chamas. Várias obras de arte e objetos históricos ainda foram salvos por uma corrente humana de bombeiros e policiais, incluindo a suposta coroa de espinhos de Cristo e a túnica de São Luís. 2 milionários franceses já ofereceram 300 milhões de euros para ajudar na reconstrução de Notre-Dame. Líderes de vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e Coreia do Sul, além da União Europeia, expressaram choque e enviaram condolências ao povo francês. A jornalista Thaïssa Stivanin vive na França e falou sobre a prevenção a incêndios que não funcionou nesse caso. André Finot, que é o assessor de imprensa da Notre-Dame, ele afirmou que a catedral estava dotada de um sistema de alarme eficaz, tanto que às 18h30 eles ouviram, né, esse alarme e os bombeiros chegaram rapidamente. O problema é que a própria catedral, por conta da estrutura de madeira e de materiais antigos, eles não podem ser dotados de um sistema que os bombeiros chamam de extinção automática de incêndio. E o que é isso? Na verdade, é um equipamento que, além de dar o alarme, de detectar o fogo, ele já começa a apagar o fogo antes da chegada dos bombeiros. Mas a Notre-Dame ela não podia ter esse sistema instalado porque isso colocava em risco as próprias obras de arte, com a umidade e tudo mais. O presidente Emmanuel Macron afirmou que todo o país está abalado, demonstrou tristeza e prometeu reconstruir Notre-Dame. A Catedral de Notre-Dame começou a ser construída no ano de 1163 e só 2 séculos depois essa construção foi concluída. É um dos monumentos mais visitados de Paris e faz parte da história e da cultura da França e da humanidade ocidental. Antes da Catedral de Notre-Dame nascer, na Ilha de la Cité, no meio do rio Sena, o local recebia cerimônias celtas e abrigou depois um templo romano ao deus Júpiter. No século VI, surgiu uma igreja românica que resistiu no local até 1163, quando Notre-Dame começou a ser construída. A estrutura em madeira de suporte à cobertura de Notre-Dame era um dos mais antigos testemunhos da carpintaria francesa, com peças datadas de 1147, de árvores abatidas 10 anos antes. O templo recebe mais de 13 milhões de visitantes por ano, uma média de 35 mil pessoas por dia. E os elementos mais fotografados são suas 2 torres de estilo gótico, concluídas entre 1240 e 1250. O enorme vitral norte, com cerca de 13 metros de diâmetro, com cenas do Antigo Testamento dispostas em torno da imagem central da Virgem, escapou das chamas. Uma operação de restauro, iniciada apenas 4 dias antes do incêndio, salvou 16 estátuas de cobre que estavam junto ao pináculo. As obras, que representam os 12 apóstolos e 4 evangelistas, datam do século XIX e tinham sido levadas para serem restauradas no sudoeste do país. Assim como as torres, os 3 grandes pórticos da fachada ocidental, construídos entre 1200 e 1220, também ficaram a salvo. A catedral foi palco de momentos históricos, como a coroação de Henrique VI em 1431 e a coroação de Napoleão como imperador em 1804. Durante a Segunda Guerra Mundial, Notre-Dame esteve ameaçada pelos bombardeios e os vitrais do século XVIII foram retirados.
Notre Dame também serviu de cenário para o romance do escritor Victor Hugo, O Corcunda de Notre Dame, que mostrava as condições precárias e ajudou a impulsionar as reformas no templo. A historiadora brasileira Franciele Becker mora há pouco mais de um ano em Paris e sentiu o clima de pesar e a emoção coletiva nas ruas da cidade e fala sobre a importância histórica da catedral. A Catedral de Notre Dame, ela não tem um valor só espiritual para os católicos, por exemplo. Aqui na França ela tem um valor político imenso, que vai muito além do turismo, que está ligado intimamente à história do país. E eu tenho a esperança de que esse incêndio, que pareceu muito pior para quem estava vendo lá de fora, e agora a gente vê as primeiras imagens e nota que nem tudo que a gente pensava que podia ter sido destruído foi destruído, que esse incêndio aos poucos vai se tornar uma cicatriz, que ele vai nos mostrar esse caminho da reconstrução e que a história não é apagada de uma forma tão fácil, né? Ficam sinais e certamente a Notre Dame vai nos ensinar isso nesses longos anos de renovação que vem por aí. A seguir, a corrida de rua mais antiga do mundo, a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, reuniu mais de 30 mil atletas e teve uma final disputadíssima. Apenas 2 segundos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. E o Red Bull Brasil conquista pela primeira vez o troféu do interior. A vitória é garantida nos pênaltis da vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E agora a gente fala de esporte e começa com o atletismo, porque ontem teve uma das principais provas do mundo. Estou falando da Maratona de Boston. A prova masculina foi decidida por uma diferença de apenas 2 segundos. Vamos ver. Lawrence Cherono e Lelisa Desisa arrancaram juntos. O queniano e o etíope tiveram que correr ainda mais nos metros finais, 42 quilômetros depois. Parecia que Lelisa levaria melhor, mas o queniano Cherono se mostrou mais inteiro, cruzando a linha de chegada em 2 horas, 7 minutos e 57 segundos. Na prova feminina não houve tanta emoção. A etíope Worknesh Dejef venceu em 2 horas, 23 minutos e 31 segundos, 42 segundos à frente da segunda colocada. A Maratona de Boston conta com 30 mil participantes oficiais e é considerada a corrida de rua mais antiga do mundo, além de ser uma das 6 provas do circuito mundial. Muito bem, 42 quilômetros. O Campeonato Paulista está nas finais, mas os times que ficaram de fora também participam de outras finais. É o chamado Troféu do Interior, que aconteceu ontem a final. Vamos ver. Os 2 times são de Campinas e região. A Associação Ponte Preta, clube paulista mais antigo, de 19 de julho de 1900, contra o Red Bull Brasil, time paulista mais recente, criado em 2007, com sede em Jarinu, menos de 1 hora de Campinas. E na noite de ontem, as 2 equipes entraram determinadas a ganhar o duelo. O Toro Louco começou melhor e teve várias oportunidades de gols. A Macaca não se acomodou e devolveu na mesma moeda, quase abrindo o marcador do Moisés Lucarelli, mas nada de gol. No segundo tempo, o Red Bull Brasil teve maior posse de bola, mas não foi eficiente nas finalizações. Vamos então aos pênaltis. A primeira cobrança foi do Red Bull Brasil. A bola entrou chorada. Em seguida, Thales isolou. Ivan pegou a cobrança de Everton. Júlio César, aquele mesmo ex-Corinthians, pegou a penalidade de Diego Renan. Léo Ortiz fez o segundo para o Toro Louco. A Ponte foi marcar o primeiro com Matheus Oliveira. Osman converteu para o Torão. E na última cobrança, Luiz Ricardo foi superado pelo goleiro Júlio César, que garantiu o título. Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, apresenta ao governo do estado a campanha da Fraternidade 2019, que pretende incentivar a participação dos cidadãos nas políticas públicas. A apresentação acontece no Palácio dos Bandeirantes, de onde fala ao vivo o repórter Sérgio Colassino. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nesse momento, o governador João Dória concede uma entrevista coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes. Mais cedo, ele se reuniu com o arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e outros representantes da Igreja Católica, para, segundo as palavras do próprio governador, reforçar o compromisso do governo com a campanha. A campanha da Fraternidade 2019, justamente o tema é Fraternidade e Políticas Públicas. Essa campanha foi lançada em março, em Brasília, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O objetivo da campanha é chamar a atenção para a participação de todos para o desenvolvimento da cidadania. E durante o encontro, Dória afirmou que o governo de São Paulo deve adotar políticas públicas para esse objetivo, com ações de proteção aos mais frágeis, estímulo aos jovens e ao emprego, além de proteção à diversidade e também acesso à educação. Eu volto com vocês no estúdio.
A apresentadora do Jornal da Cultura, nossa colega Joyce Ribeiro, participa nesse momento de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre representatividade na sociedade e na política. Lideranças de diferentes áreas debateram o tema da audiência pública, sociedade e política, desafios para representar melhor. Entre as contribuições, os debatedores defenderam o aumento das oportunidades e da presença de outras raças e etnias nos diferentes espaços públicos. As esperanças não só de mulheres, de negros, mas de toda uma nação estão depositadas nestes debates e na forma como serão encaminhadas essas demandas, encontrados os caminhos para que a gente consiga falar mais sobre o tema, encontrar direcionamentos que reflitam a realidade verdadeira dos interiores do nosso país. O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau e até amanhã. Até amanhã. Tchau.